Boa tarde, meu povo de Deus, meu povo querido, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O meu forte abraço a você, querido ouvinte, que está sempre em sintonia na rádio JC Guaçucê, que a partir de agora passa a apresentar o programa católico Conhecendo a Igreja, com Márcia Cândido e José Rodrigues. Obrigado por estar conosco nessa belíssima tarde de sábado. Hoje é 18 de dezembro de 2021, em Guaçucê, 14 horas. E hoje, meus irmãos, falaremos no nosso programa sobre as rosas de Guadalupe. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem aí o nosso irmão José Rodrigues dando continuidade ao programa. Boa tarde, José, e seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje as Rosas de Guadalupe. Como base para o programa de hoje, temos os textos retirados do site da editora Cleofas, tanto o texto do professor Felipe Aquino como o da ACI Digital. Então, e o que nos diz o texto, o que vem nos falar o professor Felipe Aquino? Em 1531, os missionários espanhóis, franciscanos e dominicanos evangelizavam os índios, maias e astecas no México e tinham muita dificuldade nessa missão, porque esses índios eram idólatras e ofereciam a seus muitos deuses sacrifícios humanos de milhares de rapazes e de virgens nos altos das muitas pirâmides que podem ser visitadas ainda hoje no México. Um sacerdote cortava fora o coração da vítima com uma faca de pedra pouco afiada e o oferecia aos deuses. Então, meus amados irmãos, o que é que acontecia no México em 1531? A dificuldade na missão de evangelizar os índios. Então, o bispo do México, ele fez uma oração aos céus. Como faz falta, meus amados irmãos, bispos como estes, de fé, de coragem. Então ele suplica ao céu que, se não houver uma intervenção divina, nós vamos perder o México, vamos perder este povo para a idolatria. E o céu atende porque o bispo tem a sua autoridade espiritual. Então Deus envia a sua mãe. Então vamos ao que nos diz, Não poderia deixar de falar de Nossa Senhora de Guadalupe, já que dia 12 foi o seu dia, padroeira da América Latina e nossa mãe morena. Nesse ano, a Virgem Mãe de Deus apareceu ao piedoso índio São João Diego, na colina de Tepeyac, perto da capital do México. Com muito carinho, ela pediu que ele fosse ao bispo, pedir-lhe que nesse lugar construísse um santuário em sua honra. Dom João de Zumárraga, primeiro bispo do México, franciscano, vindo da Espanha, retardou a resposta a fim de averiguar cuidadosamente o ocorrido. Quando o índio, movido por uma segunda aparição e nova insistência da Virgem, renovou suas súplicas entre lágrimas, ordenou-lhe o bispo que pedisse a Nossa Senhora um sinal de que a ordem vinha realmente da grande Mãe de Deus. E aqui neste parágrafo nós podemos ver
o zelo, o cuidado do bispo, né, em averiguar, em saber se é certamente a Mãe de Deus ou se é uma falsa aparição. Também a humildade de São João Diego, o índio, né, que obedeceu ao pedido da mãe, né, e aí o bispo pede que ele pergunte quem é. Então Nossa Senhora enviou ao bispo o conhecido sinal milagroso das rosas. Ela disse ao índio: filho querido, essas rosas são o sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá minha vontade e a cumprirá. Você é o meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante do bispo, desdobre a sua tilma, manto, e mostre-lhe o que carrega, porém só na presença do bispo. Diga-lhe tudo o que viu e ouviu, nada omitindo. Então aqui, né, ele faz um resumo histórico da aparição de Nossa Senhora a São João Diego, né? E neste momento já era a sua segunda aparição, terceira aparição, quando ele colhe as rosas e para ir ao bispo, né? Essas rosas, agora vem o detalhe das rosas, né? Essas rosas só davam em Castela, na Espanha, de onde era procedente o bispo. João Diego obedeceu, e ao despejar as flores perante o bispo, eis que surge no seu manto e a linda pintura milagrosa de Nossa Senhora, tal como ela lhe apareceu. O bispo acompanhou João ao local designado por Nossa Senhora. O ícone de Nossa Senhora de Guadalupe é repleto de sinais milagrosos. Até hoje, os cientistas não conseguem explicá-lo. Não sabe que produto tingiu o manto. Não é deste mundo. A fama do milagre espalhou-se rapidamente por todo o território. Os cidadãos, profundamente impressionados por tão grande prodígio, procuraram guardar respeitosamente a santa imagem na capela do Paço Episcopal. Mais tarde, após várias construções e ampliações, chegou-se ao templo atual. Em 1754, escrevia o Papa Bento XIV: nela tudo é milagroso. Uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéril, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala que através dela pode-se enxergar o povo e a nave da igreja, tão facilmente como através de um filó. Uma imagem em nada deteriorada, nem no seu supremo encanto, nem no brilho de suas cores, pelas emanações do lago vizinho, que todavia corroem a prata, o ouro e o bronze. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Então aqui já é o Papa Bento já relatando sobre a imagem, né, quando ele viu a imagem. E realmente é impressionante a enculturação que Nossa Senhora fez nesta aparição, né, sabendo de tudo o que os índios acreditavam, de tudo que eles usavam como sinais, né? Então ela toma isso para si, afastando aquela imagem da idolatria, o erro e tudo. E aí com isso, com essa aparição, consegue-se uma conversão em massa de muitos índios. A partir das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe,
Os missionários passaram a evangelizar os índios em massa. Mais de 7 milhões foram batizados em poucos anos, e o México é hoje o país que mais católicos tem, 94% da população. Lembrando que esse texto é recente agora, ele escreveu agora em dezembro deste ano. Há hoje, infelizmente, uma mentalidade muito errada em nossos meios acadêmicos que quer ver na civilização asteca algo melhor que nossa atual civilização cristã. Nada mais triste, a turma do politicamente correto, inclusive os adeptos da perigosa teologia da libertação, quer desprezar os missionários espanhóis, que impuseram uma religião estrangeira sobre os inocentes nativos que encontraram. Inocentes nativos? Então aqui cabe muito bem esta pergunta. Como eram inocentes nativos se eles praticavam sacrifício humano? Ou seja, matavam pessoas inocentes, jovens, de uma forma tão cruel, sacrificando aos seus ídolos. As grandes sociedades astecas e maia foram construídas com base na conquista de povos não astecas e não maias, com a mão de obra escrava e o assassinato ritual daqueles escravos. Seus elogiados canais e magníficos templos foram construídos por escravos. Estas culturas se mantiveram baseadas no medo. Quem se indispusesse com os sacerdotes pagos pelo Estado tinha seu coração arrancado fora. Numa única cerimônia, os astecas cortaram fora os corações de 10.000 virgens obtidas com o sequestro de moças e meninas dos povoados vizinhos. Esses corações eram oferecidos aos deuses. Então, aqui ele cita, né, de onde foi tirado esse texto. Astecas eram escravocratas e genocidas, de William Hamilton, escritor e colunista, artigo para a Today USA, ou seja, dos Estados Unidos. Nelson, jornalista integrado à equipe de articulistas da Folha de São Paulo, no seu artigo Canibalismo dos Astecas, diz, entre outras coisas, que sabe-se que o centro da religião asteca era o sacrifício humano, mas a escala em que era realizado aponta para uma realidade ainda mais sinistra. Segundo palavras do padre espanhol Sagún, o mais minucioso historiador de então da civilização indígena do México, pode-se ver a descrição do sacrifício humano no topo das pirâmides. A vítima, segura por 4 sacerdotes, tinha o peito aberto por um quinto com uma faca de obsidiana e seu coração pulsante arrancado, após ser o cadáver arrojado escada abaixo, culminava com um singelo. Depois lo cociam e lo comiam. Depois cozinhavam-no e comiam. Então aqui, nesse trecho retirado dessa outra reportagem do colunista Nelson Ashe, ele vai descrever o quão cruel eram esses sacrifícios humanos. Então, hoje existe muito defensor, né, da cultura maia, da cultura asteca, da civilização maia, civilização asteca. Mas acho que é porque eles não viviam nesse tempo e não tiveram suas filhas raptadas para serem sacrificadas. Carne humana era muito apreciada com tomate nativo da região, provavelmente temperada com chile. Num festival de 4 dias em finais do século XV,
os astecas teriam abatido 20.000 prisioneiros. Parece que este era também o consumo anual médio só na capital. Então, os astecas, inclusive, promoviam suas numerosas guerras com a única finalidade de capturar prisioneiros para seus rituais sofisticados que incluíam em um de seus meses o esfolamento, após o qual os sacerdotes se vestiam com as peles das vítimas. Então, como o bispo mesmo dizia na sua oração: se não houver uma intervenção divina, nós vamos perder esta nação. Então, infelizmente, essas cruentas práticas dos maias e astecas são acobertadas, enquanto as práticas dos espanhóis são anunciadas aos quatro ventos. Mostram-se em planetários os feitos dos astecas e maias no campo da astronomia, mas as do assassinato ritual e rotineiro de milhões de pessoas é maliciosamente encoberto. Isso eu digo com toda certeza, porque quando eu estudei isso na escola não se falava desta maneira tão cruenta do sacrifício e do canibalismo dos astecas e dos maias. Se pintava uma civilização muito bela, por sinal. Como pode uma civilização desta ser melhor do que o cristianismo, que prega amor até aos inimigos? É um contrassenso, uma grande incoerência. Por isso, a chegada de Fernando Cortés em 1521 no México e os esforços para converter os povos indígenas ao cristianismo são tratados com desdém. O Papa Bento XVI, em seu discurso de abertura do Quinto Celan, em Aparecida, falou da importância da evangelização da América Latina, que começou com Cristóvão Colombo em 12 de outubro de 1492. Ele disse: o anúncio de Jesus e de seu evangelho não supôs em nenhum momento uma alienação das culturas pré-colombianas, nem foi uma imposição de uma cultura estranha. Para os povos pré-colombianos, a evangelização significou conhecer e acolher a Cristo, o Deus desconhecido que seus antepassados, sem sabê-lo, procuravam em suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que desejavam silenciosamente. Significou também ter recebido com as águas do batismo a vida divina que os fez filhos de Deus por adoção. Ter recebido, além disso, o Espírito Santo que veio a fecundar suas culturas, as purificando e desenvolvendo os numerosos germes e semens que o Verbo encarnado tem posto nelas, as orientando assim pelos caminhos do Evangelho. A utopia de voltar e dar vida às religiões pré-colombianas, separando-as de Cristo e da Igreja Universal, não seria um progresso, a não ser um retrocesso. Em realidade, seria uma involução para um momento histórico ancorado no passado. É verdade que houve muitos erros e abusos por parte dos espanhóis que para cá vieram. Muitos seriam das prisões na Espanha, mas o Evangelho livrou o México da barbárie asteca e maia, e isso graças a Nossa Senhora de Guadalupe, aquela que esmaga a cabeça da serpente, e aos valorosos franciscanos e dominicanos. Então aqui, graças à intervenção de nossa mãe, mãe da América Latina, mãe de Deus e nossa mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, porque este título, porque apareceu na cidade de Guadalupe, atendendo à súplica do bispo local. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos a delicadeza, o carinho da mãe para conosco. Mãe da América Latina, que com a graça de Deus e a intervenção divina vai também nos livrar do comunismo e da teologia da libertação que tanto mal tem feito a nossa igreja. E aqui vem um relato histórico. Ele inicia com esse relato histórico da aparição de Nossa Senhora ao índio João Diego, né? Tão pequenino, tão humilde.
mas que a mãe usa de todo o carinho e de toda a humildade para com ele e anuncia a sua vontade. Ele é o escolhido para levar a mensagem de Nossa Senhora ao bispo, representante da igreja. Aqui nós vemos também a obediência da mãe, que não fez por si só, não construiu a igreja, mas foi ao bispo, que era a autoridade da igreja local, para que ele construísse. Ela apenas manifesta o seu desejo, o desejo divino, porque o desejo da mãe é o desejo de seu filho, é o desejo do pai. Então, e a história da Rosa de Guadalupe, como aconteceu? Após um pequeno intervalo, já voltamos. Tempo de ouvir uma música, tomar uma água e já voltamos com a história da Rosa de Guadalupe. Bom, meus irmãos, não mude de sintonia para não perder. Daqui a pouco, o José estará dando continuidade a esse belíssimo tema do programa de hoje. Para você participar, é só ligar no 088-981-351790. Não perda tempo, vá lá e faça a sua ligação ou mande o seu recadinho pelo nosso WhatsApp. Quero agradecer aos nossos ouvintes, entre eles está o nosso amigo Miguel Walter, que mora em Guayaquil, Robson Viana, de São Luís, Francisca Pereira, no Piauí, Maria das Dores, que mora em Trindade, Goiás, Mundica Andrade, que mora em São Bento, na Paraíba, cidade maravilhosa, a minha São Bento, Paulo Conceição, de Itajaí, Marcelo, que mora em Queimados, no Rio de Janeiro, Eneide Silva, que mora em Natal, Neide, que mora em Amambi, Ney Dias, que mora em Barreiras, Bahia, Maria Lacerda, que mora em Teixeira de Freitas, Tereza Maria, que mora em Buenos Aires, Ivânia Benavides, que mora em Manágua, na Nicarágua, Luz Marina, que mora em Caicedônia, Zilma, que mora em Ji-Paraná, Anaís Augusto, que mora em Campina Grande, Disse, que mora em São José dos Campos, Luciana de Maria, que mora em São Paulo, Minéia Matos, que mora em Castanhal Grande, Pará, Maria Fátima, que mora no Piauí, Massaru Edson, Robson Serrana, Tereza Rosa, que mora em Macaubal, São Paulo, Lineu Rocha, que mora em Florianópolis, Marine Soares, que mora em Baituva, São Paulo, Marlene Vicente, que mora em Jaraguá do Sul, Maria Souza, que mora em São Paulo. E um alô especial aos nossos ouvintes, Romário Bento, aqui em Guaçucê, Ana Paula Andrade, lá na Blinox, que está sempre em sintonia no nosso programa, Daniel Ferreira, que mora lá na Imaculada Conceição, Marcos Ângelo, do Rio de Janeiro, que está sempre em sintonia aqui na Rádio JC Guaçucê, Jones Bezerra, que mora em São Paulo, Grupo do Terço dos Homens de Araturi, Caucaia, no Ceará, Elisete Souza, em São Paulo, Neia de Souza, que mora em São Fidélis, no Rio de Janeiro, Val Santos, que mora em Igaratá, Salvador, Miguel Walter e sua esposa Gelconda Giller, que mora em Guayaquil, Luna Maria, que mora na França, Gilberto Souza, que mora em Ponta Grossa, Marilene Souza, que mora na Paraíba, Lucila Machado, que mora no Rio de Janeiro, e Edi Pereira, em São Paulo. Não esquecendo os aniversariantes da semana, são eles Paloma Silva, aqui em Guaçucê, José Teóquio, no Iguatu, Grupo do Terço dos Homens do Rio de Janeiro, Ana Cleia Cândido, aqui em Guaçucé, Júlio César de Souza, aqui em Guaçucé, Grupo do Terço dos Homens da Diocese de Cajazeiras, Grupo do Terço dos Homens de Caetité, na Bahia, Maria das Neves, em São Paulo, e Ângela Custódio, aqui em Guaçucê.
Parabéns, meus irmãos, muitos anos de vida cheio de muita paz, muita saúde e muita felicidade para cada um de vocês. Escutaremos Eu Sou um Milagre com o Padre Antônio Maria. Continue conosco, meus irmãos, a gente volta já já. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Já retornamos, amados irmãos, como disse, era tempo de beber uma água, ouvir uma música, e vamos conhecer essa história que, para mim, muito me encantou, pois não conhecia essa história da Rosa de Guadalupe. Então, a data exata da instituição da Rosa é desconhecida. Segundo alguns historiadores, a entrega de uma rosa de ouro se originou antes do reinado de Carlomagno. Outros afirmam que a rosa tem a sua origem no século XII, mas foi em 1049 que o Papa Leão IX começou a tradição de conceder uma rosa de ouro a igrejas e santuários, personalidades católicas da realeza, governos e a hierarquia militar. A rosa de ouro consiste em uma roseira com flores, botões e folhas delicadamente esculpidos, colocado em um copo de prata renascentista com o escudo papal. O costume de entregar a rosa suplantou a antiga prática de enviar aos governantes católicos chaves de ouro do confessional de São Pedro.
uma prática iniciada no século VIII. Em 1966, o Papa Paulo VI enviou pela primeira vez uma rosa de ouro à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Por sua parte, o Papa João Paulo II, durante seu pontificado em 27 anos, entregou 8 rosas de ouro aos diferentes santuários marianos, inclusive a Basílica de Guadalupe e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Além disso, o Papa Bento XVI também entregou 12 rosas de ouro. No mês de novembro de 2013, o Papa Francisco enviou a rosa de ouro à Virgem de Guadalupe, a qual foi entregue ao arcebispo primaz do México, cardeal Norberto Rivera Carreira, por ocasião do Congresso Mariano Nossa Senhora de Guadalupe, estrela da nova evangelização no continente americano. Na base do jarro está escrito: presente do Santo Padre Francisco. Atualmente, a rosa de ouro é um sacramental, sinal sagrado, abençoado no 4º domingo da Quaresma e ungido com o Santo Crisma, ou seja, ungido com óleo, tornando-se assim um sacramental. Então nós vemos aqui vários papas que enviam a rosa de ouro ao santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no México. E, em sequência, e aqui, meus amados irmãos, eu tomei a liberdade de trazer um relato de um historiador do século XVI sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, para que a gente possa compreender o carinho, a grandiosidade da Mãe para conosco, né, esse cuidado. Então, o historiador ele transcreve aqui um pouco do diálogo que Nossa Senhora teve com Juan Diego. Então, no sábado de 1531, perto do mês de dezembro, um índio de nome Juan Diego, mal raiava a madrugada, ia do seu povoado a Tlatelolco, para participar do culto divino e escutar os mandamentos de Deus. Já amanhecia quando chegou ao cerrito chamado Tepeyac e escutou que do alto o chamavam. Juan Dieguito subiu até o cimo e viu uma senhora de sobre-humana grandeza, cujo vestido brilhava como o sol, e que, com voz muito branda e suave, lhe disse: Juanito, menor dos meus filhos, fica sabendo que sou Maria sempre virgem, mãe do verdadeiro Deus, por quem vivemos. Desejo muito que se erga aqui um templo para mim, onde mostrarei e prodigializarei todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção a todos os moradores desta terra, e também a outros devotos que me invoquem confiantes. Vai ao bispo do México e manifesta-lhe o que tanto desejo. Vai e põe nisto todo o teu empenho. Chegando Juan Diego à presença do bispo Dom Frei Juan de Zumárraga, frade de São Francisco, este pareceu não lhe dar crédito e respondeu: Vem outro dia e te ouvirei com mais calma. Juan Diego voltou ao cimo do cerro, onde a Senhora do Céu o esperava, e lhe disse: Senhora, menorzinha de minhas filhas, minha menina, expus tua mensagem ao bispo, mas parece que não acreditou. Assim rogo-te que encarregues
alguém mais importante, de levar a tua mensagem com mais crédito, porque não passo de um João ninguém. Ela respondeu-lhe: menor dos meus filhos, rogo-te encarecidamente que tornes a procurar o bispo amanhã, dizendo que eu própria, Maria sempre Virgem, Mãe de Deus, é que te envio. Porém, no dia seguinte, domingo, o bispo de novo não lhe deu crédito e disse ser indispensável algum sinal para poder-se acreditar que era Nossa Senhora mesma que o enviara. E o despediu sem mais aquela. Segunda-feira, Juan Diego não voltou. Seu tio Juan Bernardino adoecera gravemente e à noite pediu-lhe que fosse a Tlatelolco de madrugada para chamar um sacerdote que o ouvisse em confissão. Juan Diego saiu na terça-feira, contornando o cerro e passando pelo outro lado, em direção ao oriente, para chegar logo à cidade do México, a fim de que Nossa Senhora não o detivesse. Porém, ela veio a seu encontro e lhe disse: ouve e entende bem uma coisa. Ouve e entende bem uma coisa. Tu que és o menorzinho dos meus filhos, o que agora te assusta e aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração, nem te inquiete coisa alguma. Não estou aqui eu, tua mãe? Não estás sob a minha sombra? Não estás, porventura, sob a minha proteção? Não te aflija a doença do teu tio. Fica sabendo que ele já sarou. Sobe agora, meu filho, ao cimo do cerro, onde acharás um punhado de flores que deves escolher e trazer-me. Quando Juan Diego chegou ao cimo, ficou assombrado com a quantidade de belas rosas de Castela que ali haviam brotado em pleno inverno, envolvendo-as em sua manta. Levou-as para Nossa Senhora. Ela lhe disse: meu filho, eis a prova, o sinal que apresentarás ao bispo, para que nele veja a minha vontade, Tu és o meu embaixador, digno de toda a confiança. Juan Diego pôs-se a caminho agora, contente e confiante em sair-se bem de sua missão. Ao chegar à presença do bispo, lhe disse: Senhor, fiz o que me ordenaste. Nossa Senhora consentiu em atender o teu pedido. Despachou-me ao cimo do cerro para colher ali várias rosas de Castela, trazê-las a ti, entregando-as pessoalmente. Assim o faço, para que reconheças o sinal que pediste, e assim cumpras a sua vontade. Ei-las aqui, recebe-as. Desdobrou em seguida a sua branca manta, à medida em que várias rosas de Castela espalhavam-se pelo chão. Desenhava-se no pano e parecia de repente a preciosa imagem de Maria sempre Virgem, Mãe de Deus, como até hoje se conserva no seu templo de Tepeyac. A cidade inteira em tumulto vinha ver e admirar a sua santa imagem e dirigir-lhe suas preces, obedecendo à ordem que a própria Nossa Senhora dera ao tio de Juan Bernardino. Quando devolveu-lhe a saúde, ficou sendo chamada como ela queria, Santa Maria Sempre Virgem de Guadalupe. Relato tirado do Nican-Mopoá. Relato do escritor indígena do século XVI, Dom Antônio Valeriano, Nican-Mopoá, 12ª edição, Buena Prensa, México,
DF, de 1971, página 3, 19 e 21, do século XVI. Então, meus amados irmãos, aqui está uma pequena mostra do cuidado, do zelo que a nossa mãe tem para conosco. Desculpe a emoção, mas é sempre emocionante falar da mãe de Deus, da nossa mãe, da Mãe Imaculada ou da Mãe de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Como nós sabemos, estamos na terceira semana do Advento, né? Amanhã, domingo, será o quarto domingo do Advento. E Mateus narra para nós hoje, no capítulo 1, versos de 18 a 24, a origem de Jesus Cristo, né? Que nós aguardamos que ele possa nascer neste Natal em nossos corações, em nossas nações, no Brasil, aqui na minha paróquia da Imaculada Conceição, aí no seu coração, na sua paróquia, na sua cidade, no seu estado, no seu país, de onde você me escuta, que o menino Deus possa brotar com força do Espírito Santo em nossos corações. Então vamos ao texto do Evangelho, né? A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou José, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, meus amados irmãos, nós vemos, né, José, por ser um homem justo, não queria repudiar Maria, porque certamente ela seria apedrejada e morta, né, mas resolve rejeitá-la em segredo. E nós vemos toda a intimidade de São José com Deus em oração, porque quando o anjo do Senhor lhe aparece em sonho, ele é capaz de reconhecer a ação do Senhor, a ação divina através daquele personagem em sonho, o anjo. Ele apareceu. E nós só conseguimos fazer isso, meus amados irmãos, se estamos em intimidade com o Senhor. Intimidade conseguida através da oração diária, da meditação. Então, São José, com certeza, como bom judeu, meditava a Torá diariamente. E foi capaz de compreender a ação divina e também de renunciar todos os seus planos para acolher o plano de Deus, o plano de Deus para a salvação do seu povo, o plano de Deus para a nossa salvação. Maria, que ficou grávida por ação do Espírito Santo, também foi capaz de renunciar os seus planos de construir uma família ao lado do seu marido, para construir uma família ao lado de São José, para salvar não só o povo hebreu, mas todo o mundo.
livrar-nos do pecado, livrar-nos do egoísmo que tanto nos assola nos dias atuais. Então, meditar esta passagem do Evangelho de São Mateus é meditar e acolher o plano de Deus. É também pedir forças a Deus, ao Espírito Santo, à Virgem Mãe, que interceda por cada um de nós para acolher não só o plano de Deus, mas também para ser capaz de renunciar às nossas vontades egoístas. Os nossos ídolos, assim como os índios astecas, ao verem o sinal divino da manifestação da Mãe de Deus, a Mãe Virgem, foram capazes de renunciar às suas práticas idólatras, às suas práticas canibalísticas, às suas práticas de assassinatos tão cruéis. Eles abandonaram ali porque reconheceram a ação divina na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. São José e Nossa Senhora abandonaram os seus projetos de vida porque reconheceram a ação divina, tanto no anúncio do anjo à Virgem Imaculada, como a ação do anjo em anunciar a São José que não tivesse medo de acolher Maria por esposa, que o que nela aconteceu foi a intervenção divina, a ação do Espírito Santo. Então, que neste Natal o Espírito Santo venha fazer com que nós possamos acolher o menino Deus, acolher o menino Jesus, acolher o anúncio do seu Evangelho, acolher de forma mas tão intensa que sejamos capazes de renunciar o nosso egoísmo, a nossa prática errada, os nossos pecados, nos reconciliar com Deus através do sacramento da confissão, da penitência, nos aproximar dele com confiança, com humildade, como nos deu o seu exemplo São João Diego, né? Pedindo a intercessão da Virgem Mãe, pedindo a intercessão de São João da Cruz, que celebramos também dia 14, esse santo carmelita, reformador do Carmelo. Então, que nós possamos pedir essa ação divina em nossa vida, em nossas famílias, para que possamos defender as nossas famílias, o nosso país, do assassinato de várias crianças. Assim como os astecas assassinavam as virgens, hoje, o que algumas pessoas da civilização atual querem impor é o assassinato de crianças ainda no ventre materno, aprovando o aborto, como aconteceu recentemente na Argentina. E que possamos pedir que a Virgem Mãe de Deus nos conceda essa liberdade de não acolher esse projeto de morte, tanto aqui no Brasil como no seu país onde você me escuta, na sua cidade. Que possamos pedir que neste Natal as mães possam abrir o seu coração e o seu ventre para acolher a bênção de Deus, a vida humana gerada pela ação de Deus. Rezemos, meus amados irmãos, uma Ave Maria, pedindo esta libertação das nações do crime do aborto. Pedindo também pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento, pelos nossos bispos e sacerdotes, para que tenham uma ação mais santa, mais divina no pastoreio do rebanho, protegendo o seu rebanho, as suas ovelhas, da maldade dos falsos pastores e dessas falsas
teologias da libertação que querem anunciar um Jesus socialista, um Jesus que não cabe em lugar nenhum, renunciando assim à verdadeira religião, o verdadeiro anúncio do menino Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, eu deixo aqui o meu abraço de agradecimento a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora de programa. Infelizmente chegou ao final e que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre suas famílias e acreditemos, meus irmãos, nesse Deus maravilhoso que nunca desiste de nós, está sempre nos guiando e nos protegemos. Oremos. Oferecimento. Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje as minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, as minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. E que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o meu guia e o meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, eu rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Rezemos pelos catequistas chamados a anunciar a palavra de Deus, para que sejam testemunhas da palavra com coragem e criatividade na força do Espírito Santo. Rezemos pelo fim da pandemia, pela paz do mundo e pela convenção dos pecadores. Continue conosco, meus irmãos, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço e um belíssimo final de semana a todos vocês.